convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali, foi tentado pelo diabo. Durante 40 dias, não comeu nada naqueles dias, e depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, a Jesus, se és Filho de Deus, manda que a pedra se mude em pão. Jesus respondeu, a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi-me entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retomar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como dissemos no início da celebração, estamos nesse primeiro domingo da Quaresma e a liturgia sempre nos apresenta este Evangelho das tentações de Jesus no deserto. Só que valeria nos perguntar por que de fato realmente Jesus se permitiu tentar. Mas também outra pergunta, creio que seja oportuna, nos perguntar por que é que o diabo se aventura a tentar a Deus, se ele era Deus. Da parte de Jesus, na sua humanidade, se prepara para entregar a sua vida na Páscoa. E essas tentações já são um prelúdio da vitória definitiva de Jesus na cruz. Mas o demônio tenta Jesus, segundo o padre Antônio Forté, porque era a última esperança que ele tinha. Poderia dizer, talvez, que a sua perdição não fosse eterna. Porque se Jesus caísse nas tentações, ele não seria verdadeiramente Deus. E é muito interessante olhar para alguns contextos desse Evangelho. Primeiro, que diz que Jesus está cheio do Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que conduz Jesus ao deserto. As tentações que Jesus ele é colocado à prova estão relativamente direcionadas às concupiscências
que também cada um de nós lutamos a cada dia e lutaremos até o último dia da nossa vida: o ter, o poder e o prazer. No fundo, Jesus ele vence a tentação do prazer com o jejum. Jesus ele vence a tentação do poder com a caridade. E ele vence a tentação do ter com a oração. Mas olhando um pouco para essas tentações, pensava comigo que também se trata de uma dificuldade na relação. Quando a pessoa se volta demasiadamente para o prazer, no fundo é um problema de relação dela para consigo mesmo, na medida que ela mesma se faz mal. A tentação do poder nos leva a uma relação comprometida para com os nossos irmãos. Ninguém exerce o poder se não tiver, entre aspas, subordinados ou subalternos ou vassalos. E a tentação do ter, que se trata sobretudo de um problema de relação para com Deus, na medida em que colocamos as coisas no lugar de Deus. Fazendo um comentário sobre essa liturgia, São Nicodás, ele desenvolve todo um processo de compreensão e diz que as tentações são colheitas de Deus. Ninguém é tentado para sucumbir ou experimentar a derrota. É bem verdade que muitas vezes nós dizemos: mas eu sou humano. Não, o ser humano não tem nada a ver com o pecado. Deus nos dá as tentações e nos permite para que nós possamos crescer em santidade, em graus de glória diante da sua vontade. E diante disso, São Nicodás, fazendo um sermão, ele diz que as pessoas que mais são tentadas não são aquelas que estão em pecado, em situação, olhando um pouco para as realidades que ele vivia, dos bailes e realidades que ele vivia, não são aqueles que estão nos bailes. Aqueles que são mais tentados são aqueles que buscam a Deus. Para isso, ele mesmo diz: se estamos sendo tentados, é um sinal de que nós estamos caminhando para o céu. Mas se não estamos sendo tentados, significa que talvez de alguma forma criamos uma certa amizade com o inimigo de Deus, e por que não dizer que nos tornamos seus vassalos, seus servos. No fundo, o Senhor nos dá as tentações como uma marca deste caminho para a eternidade. E como falávamos, os aspectos interessantes desse evangelho, um deles é o número 40. Esse é um número que ele é profundamente significativo na Bíblia. O número 4 representa a realidade material e o número 10 representa a divindade, quase como querendo dizer que Jesus só poderia, logicamente, nos redimir na cruz, mas por que não dizer também na passagem e nas tentações, com a sua humanidade e com a sua divindade. Esse número 40, ele nos persegue, não só como 40, mas às vezes como 400. Poderíamos fazer menção aos 40 dias e 40 noites do dilúvio, os 400 anos do povo no Egito, ou mesmo os 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É bem verdade que após este número 40, a liturgia quer nos apresentar que algo bom está para acontecer. Depois dessas realidades, Deus sempre faz uma intervenção na história. Mas é muito interessante olhar para esse evangelho na medida em que Jesus, ele vence o demônio não simplesmente consigo mesmo, por mais que ele fosse Deus, mas ele, na verdade, ele acaba vencendo consigo mesmo porque ele é a própria palavra.
Mas diante deste diálogo, nós olhamos o diabo dizendo e citando a palavra de Deus. E aí Jesus diz, por 3 vezes o evangelista Lucas diz, a Escritura diz. E é interessante porque, percebendo que está perdendo, o demônio, ele não só cita a palavra, como na última tentação ele diz, mas a Escritura diz, quase querendo, de fato, realmente dizer, querendo justificar. E interessante porque ele utiliza justamente o Salmo 91, aquele que muitas vezes nós temos por em cima das nossas cabeceiras. Deus hoje quer nos apresentar uma graça nova para vencer as tentações do poder, as tentações do prazer e as tentações do ter. Eu estava esses dias refletindo sobre um livro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter alguma experiência com ele, um livro de uma americana, se eu não me engano o nome dela é Anna Lembke, chamado A Nação Dopamina. E esse livro, ele é baseado, a dopamina, um hormônio do prazer, que é aquilo que nós sentimos, seja quando estamos entrando demasiadamente nas redes sociais, seja quando caímos várias vezes, às vezes em pecados com relação à pornografia ou alguma realidade desse sentido. O nosso corpo, ele foi feito para poucos estímulos. E o que é que está acontecendo hoje na humanidade? Diante de tantos estímulos de prazer, segundo essa autora americana, a dopamina, ao invés de gerar nas pessoas um sinal, aquele processo de alívio e de felicidade, está gerando tristeza, porque as pessoas cada vez mais vão viciando, e esse hormônio é um hormônio viciante, e cada vez mais se sentem mais insatisfeitas, e aí procuram cada vez mais se saciar nas redes sociais, procuram cada vez mais momentos de prazer, e aquilo que foi dado por dar graça de Deus numa ordem certa, vai gerando o grande processo muitas vezes que nós vamos vendo de pessoas com profundo vazio existencial, porque já não conseguem mais sentir uma sensação de prazer. O prazer em si mesmo, ele não é ruim, mas muitas vezes nós estamos como que inebriados por meio do prazer e acabamos permanecendo, aquela procura exacerbada acaba por nos deixar sem. Mas também o demônio tentou Jesus no poder, e eu olhava esses dias e pensava, um pensamento um pouco aleatório, mas sobre as realidades do feminicídio. Não quero aqui dizer e concordar com as coisas que estão acontecendo, mas pensava, por que os feminicídios estão aumentando? E eu cheguei à conclusão que é fruto do feminismo. Não que eu quero apoiar o machismo, mas o que é o feminismo? O feminismo apoia a mulher maravilha, aquela mulher, como o próprio termo que muitas mulheres dizem, empoderada, e infelizmente muitas vezes esse termo está nos nossos lábios. Quem é a mulher empoderada, senão aquela que quer ter poder sobre o homem? O homem, automaticamente, porque a relação, ela não é uma relação de poder, é uma relação que deve ser uma relação de complementariedade. Ao perceber o seu papel como homem, muitas vezes esvaziado, tenta partir, e é tentado a partir para aquela realidade que fisicamente a mulher não consegue ser igual ao homem, porque cada um tem o seu papel, que é a dimensão da violência, porque o homem por si só, biologicamente, já traz em si uma musculatura, uma fisiologia propícia para proteger. E nessa busca pelo poder, aquilo que era para proteger a mulher, se torna para destruí-la. No fundo, o Senhor hoje quer nos livrar dessas concupiscências que nos tiram de Deus. Pensava sobre um pensamento de Platão, lógico, não é
alguém que é cristão, um filósofo grego, mas tem algo que ele diz que nós poderíamos talvez nos apropriar, entre outras coisas. Mas Platão diz que dentro do interior da alma existem dois cavalos que puxam a alma como se fosse uma carroça. Um mais devagar e preguiçoso, inclinado aos prazeres, e outro, segundo, mais forte, valente, inclinado ao bem, árduo às coisas difíceis. O que Deus está querendo fazer conosco nessa quaresma? Diz algum santo, que agora não me lembro, que dentro de nós existem dois anjos, um demônio e um anjo. Aquele que mais nós alimentamos é aquele que irá crescer. O Senhor hoje quer fortalecer não só o nosso corpo, mas fortalecer a nossa alma, nos levar deste caminho de penitência, né? E olhava muito para essa perspectiva, voltando o nosso olhar para o Evangelho novamente, do deserto. Me lembrei dos meus tempos de exército, onde fiz o estágio de Caatinga, e fiquei refletindo sobre os cactos lá, né, no 71 Batalhão de Infantaria Motorizada. Via o chique-chique, talvez para vocês não seja tão comum, né? A palma e tanta, o mandacaroa. Inclusive temos músicas que falam um pouco dessa vegetação. Mas o que acontece com o cacto se nós o alimentarmos, né? Beber muita água, melhor dizendo, na verdade regarmos ele, né? Porque cacto não bebe água, mas se nós regarmos ele muito, e pesquisei isso na internet, o Google diz que ele não tem raízes profundas e que ele apodrece. É mais ou menos o que acontece conosco por meio das concupiscências, porque nós, como cristãos batizados, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para nos unir no mistério da cruz de Cristo e nos tornar outras cópias deles, também por meio da ressurreição. Muitas vezes inebriados pelos prazeres que aparentemente são bons, porque a água também é boa, nós acabamos não criando raízes em Deus e apodrecendo. E pensava comigo, precisamos então de alguma forma nos deixar conduzir pelo Espírito, estar cheios do Espírito como Jesus, para sermos conduzidos ao deserto. E por que não fazer um deserto ao redor de nós? Mas de que forma? Se não por meio da penitência, da vivência da caridade e da oração, aquilo que a própria quaresma nos propõe. A quaresma é este deserto que o Espírito Santo nos conduz, para que nós possamos ser fortalecidos. Mas pensava também, o cacto, ele não pode ficar totalmente sem água. Da mesma forma, Deus nos coloca diante dele e derrama sobre nós a sua graça, para que nós possamos corresponder àquilo que nós somos chamados. Que o Espírito Santo nos faça hoje vencer com a palavra de Deus e com a nossa boca, como diz a leitura de São Paulo aos Romanos, confessar que Jesus é o Senhor, porque Ele é generoso para todos aqueles que o invocam. E me lembrei ainda de Curadais, quando ele cita um outro santo, chamado São Macário. Este santo, profundamente tentado pelo demônio, numa circunstância, invoca a Deus e o vence. E o demônio começa a chorar, e ele pergunta por que é que ele estava chorando, e ele dizia, porque tu estás a me desprezar. E diz São Curadás, o demônio, ele não consegue desprezar diretamente a Deus, e para desprezar a Deus, atingi-lo, ele procura desprezar a humanidade. Valeríamos nos perguntar quem nós somos, o que Deus quer fazer em nós por meio desta quaresma. Estamos sendo amigos de Deus ou vassalos do inimigo
e estamos a desprezar a Deus? Na primeira leitura nós vemos o povo saindo do Egito, e Deus renova a aliança, e como o próprio Guradás diz, dá ao povo a terra que emana leite e mel e a colheita. E eu ficava me refletindo à luz do Guradás, que colheita é essa da quaresma? E tive a resposta na oração da bênção da missa de hoje. Hoje o Senhor, por meio das tentações, quer nos fazer crescer nas virtudes. Que a graça de Deus rompa em nós tudo aquilo que nos coloca e nos inclina a adorar o que é não Deus na nossa vida, e que a nossa vida seja essa profissão de fé. Hoje nós vamos viver o rito de eleição dos catecúmenos, que possamos professar a nossa fé com a nossa vida, porque ninguém é tentado para cair, nós somos tentados para nos aproximar de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.